pessoas maravilhosas! Eu e Camila Silveira, do Elas TV, diretamente aqui da maior feira mística do mundo, a Mystic Fair 2022. Não é isso, amiga? É isso, e amiga, com uma convidada que eu fui laçar lá no Instagram e trouxe pra cá. Fala, apresenta essa convidada maravilhosa. Gente, psicóloga, terapeuta holística, ela faz marketing holístico. Ela ensina a criação de conteúdo, ela fala sobre aqueles medos da exposição, de live, de falar em público, aquelas pessoas que têm aqueles bloqueios que traz do passado, de muitas vezes não ter a prosperidade, não ganhar dinheiro, não conseguir seguir adiante pelos traumas que traz em toda a carreira. Que a gente traz do passado, da vida que a gente carrega, daquela mochila que a gente traz esse lá de trabalho é casa. difícil, hein? Mochila pesada. É difícil, hein, gente? Trabalho lindo. Não é maravilhoso e Maravilhoso. necessário. E aqui, Precisamos. como tudo que é necessário está no Elas TV, Você. eu não poderia deixar a gente fora. Olá. Tudo bom? Obrigada, gente. Seja Obrigada. bem-vinda. Seja bem-vinda, maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse início, desse start que Dessa deu virada. assim, dessa virada pra ajudar, né? Porque hoje você é uma mulher que ajuda outras pessoas. A gente fala ajuda outras mulheres, mas ajuda outras pessoas no geral. Sempre começa pelo nosso problema, né? Então, eu sou publicitária de carreira, de formação. Eu trabalhei 11 anos com publicidade. E aí, na área de publicidade, a gente sabe, né, que tem aquela coisa hora para começar e não tem para sair. E eu sempre fui aquela pessoa que trabalhava muito. Então, quando eu vim morar em São Paulo, eu não conhecia ninguém aqui. Eu sou do Rio. E aí, na época, eu comecei a fazer um curso holístico aqui, um curso de budismo ali. Fui conhecendo. Mas até aí era só para o meu autoconhecimento, só para conhecer pessoas aqui em São Paulo. E aí, depois, na pandemia, eu tive um burnout. E aí eu falei, Nossa. agora eu quero virar chave. Se não é de burnout que eu vou morrer, também não é. Se eu não Como parei foi? com Se vontade eu não parei por própria, isso, vou parar agora. E aí eu passei por esse burnout e aí é que eu virei a chave para o marketing holístico, para as terapias holísticas, que eu já vinha estudando para mim, né? Então, esse foi o começo, assim, bem resumido. um começo marcante, né? Mas marcante. Gente, o burnout é um momento que tem que parar de uma vez tudo, né? Por excesso de trabalho, né? Foi isso que aconteceu. Eu vinha estudando já, até no ano que, em 2020, eu tive vários cursos, fiz muitos cursos de formações, mas é aquilo, realmente para, né? Então, quando a gente está trabalhando e o corpo começa a dar sinais, e aí você deixa o sinal passar uma semana, você deixa o sinal passar outra semana, e aí tem um dia que ele vai falar, parou agora. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa reunião, e aí eu tinha uma reunião ali de trabalho, e eu fui pensando, né, nossa, mas que reunião chata, não sei o quê. E aí eu comecei a sentir formigar, mão, pé, aí eu levantei, fiquei em pé, eu comecei a pisar, não tá normal isso aqui. Eu fui no meu namorado, e aí eu falei, eu acho que não tá normal. A gente foi pro hospital e eu tava com a pressão alta a 22, 20, por aí, por 10. Aí foi batalhão de exames para fazer. E aí eu falei, olha, criadora, né, igual o Claudinei falou, se não é, né, se a gente não tiver nenhum problema a mais que esse aqui, que já é muita coisa, eu viro a chave pro resto da vida. E aí foi nisso que eu virei a chave para esse universo holístico que eu já estudava, né, mas não tinha ainda aquela coragem de assumir, até pelas crenças também, né? As crenças e o julgamento, às vezes, até das pessoas, né? As pessoas que vivem como vocês, que são empresárias, executivas, vivem um universo paralelo, né? Nós que já vivemos num mundo meio já do holístico, do mágico, do místico, a gente sente que percebe que as pessoas têm um pouco ainda, rola essa coisa do ai, será mais você, empresária, vai deixar isso, tá seguindo? Rola um preconceito. E a gente se questiona também. A gente se questiona muito, né? Opa, peraí, será que realmente é físico, é canseira? A gente já entrou, a gente está numa era que a gente passou a ser natural estar cansado. Não é verdade? Passou a ser natural a gente passar do limite. A gente realmente não obedecer mais o que a gente aguenta, a gente sempre está dando um pouquinho mais. E aí, e muitas vezes até pelas crenças. E aí, o que você identifica nesse lado das crenças? Quando você está lá nas suas mentorias, com as pessoas que você pega? Eu percebo que as crenças, né,
a gente estuda comportamento, crenças, então a gente percebe que vem da nossa bagagem de família, né, da nossa genética, do ambiente que a gente está. Então eu carregava muitas crenças também do universo publicitário, igual a Nani falou, do universo de quem trabalha em empresa, aquela coisa corporativa, criar carreira. Então tem crenças que às vezes a gente acha que é nossa, mas é do grupo. E aí eu demorei um pouquinho a soltar dessas crenças da publicidade. Da sociedade. E ao mesmo tempo a crença da família. Então, cresci numa família muito religiosa. Então, como é que as pessoas vão olhar que agora eu sou uma pessoa mística, eu sou uma pessoa bruxa, Nossa, você tá mexendo com bruxaria? São sempre essas frases, né? Mas você faz adivinhação? E o que é esse pêndulo aí? Ele mexe sozinho? Como assim que o pêndulo mexe sozinho? Não é sua mão que tá balançando? Eu acho que ela balançou a mão Eu acho aqui. que ela deu uma balançadinha. Eu acho que ela não tá olhando nas cartas, ela tá criando ali uma historinha e falou uma frase bonita. Meu namorado mesmo falava. Ele falava, eu acho que ela falou uma frase de efeito. E aí você, pra impactar, e aí você sente que bateu ali, e você fala, nossa, é verdade. Pra você foi difícil esse início? Pra você acreditar também? Pra você fazer essa virada? Eu, por exemplo, eu sou terapeuta holística também. E nesse universo holístico, mesmo tendo muita experiência espiritual dentro de casa, religiosa, né? Eu cresci numa casa que já foi centro, já tive um pai de santo, o meu pai de santo, e ao mesmo tempo também já foi pastor. Então, em termos de religião, eu já tive essa mistura. Já misturaram tudo. Mas eu viver ali a experiência enquanto holística, né, também demorou. Então, meu primeiro curso de, por exemplo, com pêndulo, eu ficava com a mão tremendo e o pêndulo duro e nada de mexer. E a professora falava, Shein, relaxa, solta, confia. E o pêndulo parado. E o pêndulo de todo mundo lá assim, girando. E o seu paradinho. E o meu paradinho. E quando que ele girou? Quando eu comecei a treinar sozinha. Você desbloqueou? Você acreditou? E eu acreditei. Você não questionou em nenhum momento? Ele tá girando mesmo? Será que eu dei uma tremida? Ela estava sozinha. Muitas vezes eu olhava e eu pensava, será que tem influência externa? Né? Será que quando eu abri a mesa quântica, por exemplo, independente da mesa, né? Mas será que quando eu abri alguma mesa, se eu abrir aquele portal que a gente fala, né? Cuidado com o portal, e eu não fechar direito na oração certinha, vai ficar uma energia aberta e aquilo ali vai atrair alguma coisa? Eu tinha esse pavor de seguir o script muito à risca. E aí depois comecei a falar, gente, existe uma proteção, existe a minha espiritualidade. Totalmente empresarial isso. Eu preciso ler essa oração aqui, não pode faltar uma vírgula. Não pode faltar uma vírgula. Se eu pular, às vezes eu abria a mesa e eu esqueci uma oração e eu falava, meu Deus, esqueci. O que acontece agora? Você foi pelo portal, cancelada. E aí você passou a ter o controle. E aí eu passei a aceitar, né? Sim. Peraí, não aconteceu nada. Ninguém tá me perseguindo. Claro, existem energias, né? Existe a importância da gente estudar e fazer tudo certinho. Até pra gente entender o porquê. Existe, se tá escrito, né? Se alguém criou uma técnica e tá escrito, é porque alguém já teve a experiência. Até por isso que a gente fala de criação de produto, fala de método, né? Se alguém já passou e tá escrito é porque tem um resultado ali. Mas também tem a questão da gente se permitir estudar. Eu, no meu caso, como eu tinha muitas dúvidas, eu tive que ir me permitindo. Então, eu comecei com o Theta Healing, que era uma técnica, apesar de bem mística, muito racional. Então, você tem uma pergunta, você tem um porquê, você acha a causa raiz, você ressignifica. Comecei nessa coisa bem certinha. Aí, depois eu fui para terapia multidimensional. Porque tem realidade paralela. E essa realidade paralela, a gente quando a gente começa a falar, é uma loucura, a gente fica meio perdida, né? A gente fica numa situação de deduzir, será que eu estou vivendo isso agora? Será que eu não estou? Será que eu estou em outra dimensão? Será que o que está acontecendo em outra realidade? É complicado, né? Olha, isso assusta um pouco. Eu não vou nem falar fórmula porque não tem, né? Eu estudo, além dos cursos que eu estudo, eu assisto vídeo de todo mundo. Então eu pego um apanhado de muita gente e eu falo, falam isso, falam aquilo. Eu acredito muito que tem as nossas versões, né? Muitas versões em lugares diferentes. Tem professores que falam que tem versões nossas nesse mesmo planeta
nessa mesma existência. Tipo, uma Shein aqui e uma Shein na França, talvez em idade diferente. Tem gente que fala isso. Tem gente que já viu sua própria versão atravessando a rua. Eu tenho uma professora que já falou Matrix eu isso. assisti umas 5 vezes pra entender. Então eu acho que vai para cada um vai ter uma experiência diferente. Igual tem muita gente hoje em dia falando que o céu alaranjado, que essas nuvens diferentes que estão aparecendo, que tudo isso já faz parte das realidades se cruzando. E aí por isso que a gente, uma hora ou outra, a gente vê uma situação e a gente fala, mas igual os déjà vu também. É. Então, tem A gente muito, agora há pouco, eu muito. tava aí sentada, eu falei pra ela, eu acabei de ter a impressão que eu já fiz isso. Ah, é? Então, são Como explica essa situação? Eu já vi. É muito complexo, né? Muito louco. É uma questão realmente da gente ir se permitindo perceber o que está acontecendo com a gente. Eu, por exemplo, sinto muito insônia. Antes eu não lembrava dos sonhos. Meus sonhos eram sempre aquele sonho da pessoa cansada, corporativa. Então, o que eu vivia de dia, chegava à noite e eu só processava. Agora os meus sonhos eles já são mais uma mistura do que aconteceu no dia, aí alguma fala, e às vezes eu acordo até com a pessoa falando assim, estuda isso quando você acordar. Por exemplo, hoje no ônibus vindo para São Paulo, eu sonhei com alguma coisa sobre manto, lenço, né? Manto. E aí acordei com aquela coisa, procura parábola sobre manto. Aí eu olhei no Google, é a primeira que eu vi. Falava sobre uma parábola budista, acho que budista, se eu não me engano, sobre você aprender, assim, bem resumindo, né? É sobre você receber uma joia, né? Uma joia que está no seu manto, e aí essa joia, na verdade, ela representa o seu subconsciente. Estou passando aqui muito rápido, né? Mas depois procurem, parábola do manto. Essa joia representa o seu subconsciente, que são as coisas que já estão na sua mente, mas às vezes você não acessa pelo medo, pelo trauma. Às vezes a gente já sabe sobre essas realidades paralelas, mas a gente não acessa. Não consegue acessar. É difícil, não é? Porque senão a gente vai bugar, né? Tá todo mundo meio enlouquecendo. Eu acho que dando meio surto pela essa realidade paralela também. Também. E você, onde está ajudando as pessoas, como você consegue orientar? E isso é muito interessante, né? Mas as pessoas não entendem profundamente e assustam um pouco. Quando eu falo muito com as terapeutas holísticas, eu falo muito sobre traduzir a linguagem. Por exemplo, aqui eu estou falando realmente da forma mais holística possível. Então eu estou falando sobre as realidades paralelas, eu estou falando sobre minhas histórias e tudo mais. Mas quando o terapeuta holístico vai falar com o público final, a pessoa não vai entender, ou vai achar que isso aqui é papo de doido, papo de maluco. Como é que isso tem a ver com a minha profissão? Então as pessoas elas realmente não bloqueiam, muita gente bloqueia. Quem já tem um pouco mais de curiosidade é a pessoa que vai aceitar. Aí vai pesquisar, aí vai olhar, né? Vai fazer um atendimento. Mas quem não tem, é muito complicado. Então a gente tem que traduzir para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, essa mudança planetária de agora, ela realmente interfere muito no nosso emocional. A gente começa o dia assim, aí a gente fica assim, aí a gente fica triste, aí fica alegre, aí fica feliz. Aí daqui a pouco a gente precisa deitar, porque uma hora o corpo sentiu um cansaço do nada. Aí você levanta, você já tá bem. Aí você tem uma dor de cabeça que você não sabe. E aí, às vezes, é todo mundo passando por isso. Quem já tá nesse universo holístico vai falar, tudo bem, eu entendo que Já entendi esse é um isso, dia não. portal, esse é um dia que tem uma questão astrológica diferente, né? Uma conjunção. Toma um banho, Quem não tá prepara um nesse banho lugar, com ervas, né? Pra amenizar. quem não tá nesse universo, precisa o quê? Precisa, né? A gente precisa traduzir para essas pessoas. Falar, olha, gente, aí a gente vai pela parte do cansaço mesmo. A gente passa por muita informação o dia inteiro, exposição à internet, celular. Ao invés da gente falar que o celular capta energia e leva a gente para outra dimensão, que é verdade também, enquanto a gente dorme, a gente vai falar que o celular tem, né, a questão magnética, que se eu dormir com o celular aqui, vai me deixar As ondas. cansada. Eu não preciso falar de energia e de dimensão. Só preciso falar de cansaço mesmo. São ondas, né? Ondas. O povo, quando fala de ondas, o povo entende, mas o povo não percebe que tudo é molécula, que tudo é vivo. Quando você fala das ondas hertz, aí da música hertz, da sintonia hertz, quando você
quer o equilíbrio, se você colocar a Sinfonia de Beethoven, ela é perfeita. Nós somos moléculas. Nós não somos densos, tensas, nós não somos densas, não temos essa densidade. É tudo vivo, é tudo molécula, é a junção de moléculas. Então as pessoas não analisam desse jeito, né? Assusta. E esse exemplo da música... Tudo é vivo, não é? Tudo é vivo. Tudo é vivo. Esse exemplo da música, por exemplo, se a gente colocar a música... Às vezes a música é alegre, mas a vibração que tá ali É a vibração não é tanto. que tem que escolher. Ou então a letra, né? Eu vou repetir a letra de corno brasileiro aqui, né? A gente sertaneja, aquela coisa. Sofrência. A sofrência. Eu tenho um professor que ele falou uma vez, o Cássio, que ele adolescente, na época do auge lá da sofrência, ele chegava em casa e ficava escutando sofrência, e ele ficava sofrendo no banheiro, no chuveiro, tomando banho, lágrimas descendo. E aí depois ele falou, eu nem me apaixonei por ninguém. Não tem ninguém pra me apaixonar, eu tô sofrendo pelo quê? Porque é a música, né? É a onda, é a letra. Tem que tomar muito cuidado com a onda. É a energia que É a energia que você acaba entrando. Então, como é que a gente vai falar isso para as pessoas? Se talvez ela não entender pela parte do hertz, né, da energia da onda, a gente fala da letra. Qual é a sintonia que está o planeta? Qual a sintonia que nós estamos vibrando? Eita, sobre hertz eu não entendo muita coisa. Pois é, mas eu acho que a gente está, estamos numa... É muito pouco, nós estamos, eu acho, não sei se é 20 e pouco, 50, alguma coisa, e o planeta está 650, uma coisa assim. Então a gente não está acompanhando, por isso que falo, tudo está muito rápido e nós estamos assim, nada. É como se a gente estivesse engatinhando ainda. Exatamente. E aí, às vezes, a gente recebe muita pressão. Sim. Exatamente para avançar, né? Para poder acelerar também. Mas a gente como não percebe, não sente, aí a gente fica, igual o Claudinei falou, um pouco barata tonta. É o caso do ano que vem, né? Ele falou da Lua. E você, o que você fala pro próximo ano? Pro próximo ano? Eu vivi no meu ano numerológico, número 7, que é o ano que o mundo vai entrar. O mundo vai entrar. Então, se puder dar uma dica, por favor. Eu acho que esse ano 7 que o mundo vai entrar, e aí falando no Brasil também, né? É um ano muito de espiritualidade. Então, de alguma maneira, as pessoas vão ser puxadas para a espiritualidade. Aí, de acordo com o nível de cada uns vão vir pelo amor, outros pela dor. O meu burnout foi pela dor. Eu tinha um caminho de espiritualidade. Isso minha mãe falava, sonhava, né? Isso porque ela nem tem nada a ver com a mística. Mas eu tinha. Mas até entrar nesse lugar, precisou dar uma puxada pela dor. Então eu acho que muita gente pode ser que passe por questões assim de dor, de curiosidade, né? Passou por um anúncio da Mística e Fé. Aí daqui a pouco a pessoa vem na feira sem nem conhecer, só por curiosidade. Há também a questão de confiar mais em si, porque aí a espiritualidade vai fazer você também ouvir intuição, ouvir, né, sonhar mais e lembrar do que está sonhando, ficar com aquele sonho durante o dia. Igual você falou do déjà vu, vai acontecer mais vezes. Esse ano eu tive muito esses picos, assim, igual o Claudinei falou, eu tive uns momentos que eu fui levada e outros momentos eu voltava pro eixo. Mas foi um ano que um ano de se isolar muito. É um ano, pelo menos, eu passei metade do ano sempre recusando sair com amigos, sempre indo para eventos, assim, feiras, né, feiras de marketing digital, sozinha, sem nem falar para ninguém. Vim várias vezes para São Paulo, sem avisar para os amigos de São Paulo. Aí, uma vez, lendo sobre o ano 7, aí estava lá bem claro. É o ano que você não quer ver ninguém. Você quer ficar com você, ou então você é obrigado a ficar com você. Eu falei, agora eu entendi. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo a gente tem que entender, né? É só o meu momento. Sinais avisam, né? Então, se eu recusei convites, foi o meu ano 7. E eu vou entrar no outro ano 7. Então, pessoal, me liguem no 24. Não, o ano que vem o meu é o 8, mas eu ainda sofro. Mas vai estar no planeta que tá vibrando 7, né? 7. Então todo mundo afastado de você. Mentira. Vai nada, vai Não, estamos juntas, então, temos aqui elas bebendo. A gente tá sempre juntando informação, dicas. Vai todo mundo me procurar, porque eu já vou estar no 8. No 8 e nós vamos estar tudo 7. Mas se o 7 ninguém tá querendo procurar, né? O 7 tá isolando, vai ficar tudo assim. Ai, meu Deus, não fala. Mas, gente, eu voltei.
Gente, vibra, muda, tem que mudar. Eu acho que a gente tem que querer também essa transformação, né? E como é o seu trabalho hoje? É presencial, é online? É online. Hoje eu tenho 3 frentes. Então tem a frente de social media e tráfego pago para a empresa, para quem está lançando curso, né, divulgando um evento, serviço. E esse ano eu foquei mais nisso, até porque eu estava mais fechada ali para pessoas. Tem a parte de marketing holístico. Então eu tenho cursos voltados para terapeutas holísticas, terapeutas que às vezes começou agora e quer melhorar o Instagram, deixar ele todo redondinho para vender. Ou terapeutas que eram de fora, né, do digital, que muita gente é de fora do digital e sofre, né, para poder começar a se divulgar. E tem a formação holística. Hoje, nas formações holísticas, as duas são bem nesse lugar, bem místico mesmo, para você ver que eu saí de um ponto para o outro, né? Que é a terapia multidimensional, que fala das realidades, fala Essa de... terapia deve ser maravilhosa. A terapia multidimensional é incrível, assim. Foi criada por uma portuguesa, né? Então tem a base da nossa língua portuguesa, e ela fala muito sobre o coração, sobre a gente trabalhar a energia do coração, né? Limpar todas as dores que a gente guarda, rancores no coração, e usar ele como esse portal de conexão espiritual. Então, quando você atua muito no coração, você vai atuar também nos outros planos, nas outras dimensões, fazendo resgates mesmo de você e das pessoas que você está atendendo. E o dos arcturianos, que também é uma terapia multidimensional, mas com esse auxílio dessa galera aí. Fantástico. Maravilhoso. Como que tá nas redes sociais? Meu nome é Shendailene. Como ele é um pouquinho difícil, né? Adoro, né? Mas Vou eu mostrar achei, aqui não pra é tão tela. difícil, Mostra porque- pra tela. E aí tá Olha, digitado aqui, ó, code, aí a gente vai Shendailene. deixar na tela. Mas Shendailene. Shendailene. Cheenddailene. Isso aí. É de onde, Alicia, esse nome? Ou é um nome que você escolheu? Eu acho que é coreano, mas pode ser indiano ou chinês. E meu pai tirou do Tio Patinhas, que eu tava contando pra Camila. Tio Patinhas, gente, Tio Patinhas, Tio Tio Patinhas, Patinhas, por que será? Por que será? Tio Patinhas, eu já gostei, gente. Tio Patinhas. Que lindo, adorei. Adorei. E qual a dica, então, que você dá para as pessoas? Já que você saiu desse ano 7, foi pro 8 e nós estamos entrando no novo ano. Quais dicas para as pessoas, no geral, para de repente não passarem pelo que você passou? Você já viveu isso, que hoje você pode, no nosso ping-pong de perguntas aqui, responder, por exemplo, uma dica, um conselho que você daria para as pessoas hoje? Focar muito nesta realidade aqui, no sentido de viver, né? Tem muita gente que vai para esse lugar de, então eu vou meditar, então eu vou ficar reclusa, mas você está aqui na Terra, né? Você tem um corpo, não pode esquecer dele. Então, práticas de aterramento são importantes, né? A gente fazer o esporte. Esse ano eu passei o ano inteiro fazendo natação. Para mim foi o meu momento de quando a cabeça estava lá longe, aí eu ia para natação e voltava aqui, ó, pro corpo. Então, fazer coisas que tenham a ver com o corpo, né? Pisar na terra, fazer um esporte, olhar para a alimentação, porque o nosso corpo realmente, assim, depois que eu comecei a trabalhar com terapias holísticas, eu sempre pensava que eu nunca ia mudar a alimentação. Eu sempre ia continuar aquela pessoa que comia tudo e tá bom. Mudou. Agora o corpo não aguenta, porque vai mudando, né? O nosso corpo ele tá ascendendo. É o que o pessoal fala da quinta dimensão. Então ele vai ter que te obrigar a não botar para dentro bagunça, não botar para dentro muito álcool, não botar para dentro muita gordura. É um templo, né? O corpo É o tempo de mudança. E é o templo. Exatamente. Focar no templo. Eu acho que se fizer isso e focar em fazer dinheiro, trabalhar sem excesso, meditar, fazer as práticas, né, já tá bom. E redes sociais. E redes sociais para divulgar. E quem tiver dificuldade, Na rede social, como que Procura. é o processo? Você fica. A gente faz a consulta, você faz o acompanhamento, como que é isso? Palestra também? Palestras também, começando agora, graças a Deus. Ano que vem muito mais.
Para atendimentos, eu faço atendimentos, mas eu também estou tendo um projeto com outros terapeutas. Então, áreas que são diferentes da minha, como cartas e tudo mais, eu tenho as pessoas que, né, que eu indico, que eu super confio para fazer. Para atendimentos, as próprias lives também, com as meditações. Então, meditações da terapia multidimensional, eu trago para live. São coisas simples que às vezes a gente para alguns minutinhos para poder meditar, fazer. E aí com as terapeutas também, o meu papel, eu entendo que é muito mais esse lugar de facilitar e traduzir. Então, facilitar o Instagram, né? Como que você deixa o seu Instagram redondinho. Qual é a maior dúvida das pessoas hoje, nesse trabalho que você faz? No lugar de terapia no Instagram? No Insta, pra você pegar. Como vender as terapias. Vender. Porque muita gente divulga, cria conteúdo, mas as pessoas não chegam. E aí elas ficam, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. E às vezes esse fazer vai levar um tempinho. Porque tanto tá na sua própria, próprio exercício de fazer, até chegar num patamar que agora eu acho que as pessoas entenderam, como também da sua própria crença. Muitas vezes a gente está divulgando o atendimento num valor promocional, mas lá no fundo a gente não está de acordo com aquele valor. Então eu sou uma terapeuta, coloco o atendimento a assim, R$60. Daquelas pessoas que a gente fala, até mudam o volume quando dão o preço, né? Quando ela coloca R$60, mas ela sabe que ela merece 100, não vai vender, porque ela botou abaixo do valor que ela confia para ela. Assim tem é que ter o seu contrário. preço, o seu preço é o que você... Entender você, né? Tipo, eu acho que vale tanto, então eu vou bancar. Gente, o conhecimento nem tem preço, né? Vamos falar. Ou seja, esse trabalho que você faz é simplesmente fantástico. Se as pessoas tivessem a noção da seriedade que é este trabalho que ela faz, são poucas pessoas que fazem esse trabalho, né? Hoje, eu vejo muitos... Olha que nesse universo eu sou madrinha da Mystic Fairy há 10 anos. Eu conheço muita gente em todas as áreas, em todos os ramos. E é uma das partes assim, que eu sinto mais dificuldade. Esse trabalho que você faz. Não vejo tanto. É espetacular. Ai, que bom. Muito bom ouvir, que eu vou agarrar isso e ano que vem botar mais força nisso. É espetacular. É tão soberano, é tão acima, é tão uma realidade, de uma realidade que as pessoas não conhecem. E é o que está acontecendo. É um degrau que é extremamente necessário. Você não tem como evoluir. Não tem como evoluir profissionalmente sem isso. A gente está falando de energia, a gente está falando de planeta, de vibração, do que a gente vive. As pessoas não falam sobre astrologia, elas não falam sobre o universo, não falam sobre isso, não sabem que a parede não é dura. Todo mundo deduz que é dura, mas é molécula. É tudo molécula, tudo vibra, o planeta vibra. Eu ouvi esses dias que paredes choram. Sim, tudo é molécula, gente. É a vibração, é a densidade, tudo vira denso pela junção. Mas não é, Camila. Por isso que eu falei, a cabeça, tudo é um planeta que a gente vive no planeta Terra. Se o povo percebesse, por exemplo, pesquisasse um pouco mais sobre as ondas Hertz, a sintonia Hertz, a música que deveria você absorver o corpo, transforma a sua vida, muda tudo em você, muda o seu corpo, A o seu população pensamento, seu brasileira sono. seria rica. Não é? Você cocria seu pensamento, cocria sua realidade, cocria a sua realidade financeira, cocria a sua saúde, você cocria tudo. Inclusive, sobre cocriar, pra você ver, mais ou menos no meio do ano, por aí, eu coloquei lá no meu mural uma imagem de uma pessoa palestrando. Mas na hora que eu pesquisei no Google, apareceu a imagem. E aí era uma menina com a cor mais ou menos como eu, braços mais ou menos iguais, de costa, porque eu não queria que ficasse o rosto, né? Porque o rosto seria o meu. E cabelo curto igual. E aí passou, e tá lá no meu desktop, né, do computador. Tá lá no plano de fundo. E aí esses dias eu olhando, eu falei, começou a realizar. Ou seja, eu fiz lá alguns meses. Eu já pensava. Botar em prática de procurar os lugares certos, ainda não. Mas botei ali no mural. E aí foi ficando. E tanto casa, foi assim esse ano, de mudança de casa, de comprar apartamento, como a própria ideia de estar palestrando.
Você tem que colocar na mente, colocar no papel uma coisa fixa que você consegue entender, visualizar, aceitar, entender e praticar. Escreva toda noite. Escreva toda noite o que você quer. Escreva toda noite. Mentalize o que você quer e tenha sempre o foco. E se não está acontecendo, faz terapia. Procura. Me Por o procura que está acontecendo? para entender por Liga que não está pra gente. acontecendo. Porque é uma transformação, né? Tem que transformar o pensamento. Às vezes, a mente, o próprio nome já diz, mente. Então ela te engana, ela mente. O nome já diz, mente é porque ela vai te trapacear em algum momento. Então, quando você tem uma pessoa igual ela, que é uma especialista, que entende isso, você vai aprender, reaprender, reeducar o caminho certo. Maravilhoso. Fantástico. Ping-pong? Vamos. Uma cor para 2023. Azul. Uma pedra. Cianita. Veio cianita. Cianita É é... azul também. Deixa eu pensar, um alimento que não vai poder faltar na mesa para virar o ano. Veio maçã. Ai, maçã é... E olha que a é maçã já flor. me citou aqui hoje, hein? É. Todos vieram com maçã, você Todos viu? falaram da maçã. Todos falaram da maçã. Não pode faltar maçã. Viu como é energia? Viu a energia Você como viu tá? a A energia? energia aqui tá O maçã. ritual. Ritual. Agradecer todo dia, mais. Pro ano ou pra Um ano pra vida, Todo isso é pra dia. vida. Mais gratidão. mais gratidão? Aquela gratidão simples. Obrigada por acordar hoje. Às vezes só precisa A disso, né? gratidão, né? Bem simples. Esse sentimento a gente tem que transformar. A gratidão é o primeiro que tem que ser. Você tem que acordar e ser grato. É um dia que você tá tendo. Mesmo o dia que for ruim, no final do dia falar, o aprendizado obrigada. vem. É o que eu tive. Uma nova oportunidade, né? De reescrever a sua história, né? Queria que você convidasse, mandar sua mensagem para as pessoas também e deixasse as suas redes sociais para todo mundo começar a entender a nossa realidade, gente. Que pode não ser essa aqui agora, mas a gente tem que entender acompanhando ela, que essa é uma expert no assunto. Olha, eu quero agradecer aqui, né, estar aqui entre vocês, porque é um lugar de muita experiência, então eu sempre lembro desse detalhe, né? Quando eu tô entre pessoas mais experientes, eu falo, olha, sei lá, acho que eu zerei a vida porque eu cada vez aprendo mais e economizo o caminho. Então eu quero convidar vocês também dessa forma, né? O que eu tenho de experiência, também dividir com vocês, porque isso facilita a vida, né? Você encurta caminhos que poderiam ser Sim. mais tortuosos quando você se junta com alguém que já passou por aquilo, que já teve o burnout e agora pode falar com você sobre isso, já saiu daquele lugar de dúvida, se entra ou não no mercado holístico e tá aqui também. Então me acompanha aqui nas redes sociais também e vamos trabalhar juntos. E o Ano das Mulheres? E o Ano das Mulheres. E ela Seja bem-vinda. Que seja muito bem-vinda na Elas TV. E continue o ano com a gente. Ganhe com todos esses ensinamentos, as suas dicas pra gente. Nossa, só tem a agregar. Maravilha. Gratidão, Obrigada. viu? Gratidão. Obrigada. Depois de todo esse ensinamento aqui, meu bem, é só isso. É só um sorriso no rosto e gratidão no coração. A gente volta já já.